Muito bem, o título da exposição de hoje, uma nobre confissão e uma fatídica ignorância sobre a morte de Cristo. Hoje o título ficou extremamente longo. Mas resume a ideia aqui do que nós vamos decorrer no texto de hoje. Por isso a leitura também do texto paralelo de Mateus vai trazer alguns acréscimos importantes aqui para a exposição. O texto aqui, ele é uma espécie de dobradiça no livro de Marcos. Ele faz essa divisão, porque até aqui o Senhor Jesus vem demonstrando, pelos milagres, pelos seus atos, pelas suas palavras, que de fato é o Messias. E agora, a partir desse texto, que há uma convicção deles a respeito de quem é Jesus, ele caminhará em direção a Jerusalém, para dar a sua vida em resgate de muitos, em resgate do seu povo. Então eu convido você a abrir o texto, lá em Marcos, capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 27 a 33. Marcos, capítulo 8, 27 a 33. Todos acharam? Diz assim o texto da palavra de Deus. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para o povoado nas proximidades de Cesareia, de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se o olho para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, estamos diante do texto e queremos, Senhor, que pelo poder do Teu Espírito nos ensine, nos capacite a não só compreender racionalmente, mas também a aplicar em nossa vida, aplicar no dia a dia, a qual nós devemos, como luzeiros nesse mundo, espalhar da Tua graça, da Tua abundante misericórdia sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Do contrário do título, a mensagem central é direta, simples e objetiva. Sem a cruz não há coroa. Sem a cruz não há coroa. Sem o sacrifício do nosso Senhor Jesus, nós estaríamos perdidos. Não haveria esperança para nenhum de nós. Então, diante disso, eu quero trazer alguns pontos, 4 na verdade, para a nossa reflexão, para o nosso estudo, para o nosso deleite, para o nosso ensino. E o primeiro destaque é a primeira pergunta: quem o povo diz que eu sou? A vida, queridos irmãos,
A vida minha e sua depende dessa resposta. O que diz na sua volta, no grande dia do Senhor. Mas o que nós vemos aqui no texto é que o povo estava confuso acerca da pessoa mais importante do mundo. Eles pensavam que Jesus, de algum modo, era João Batista, Elias, ou algum dos outros profetas. Eles compararam Jesus a apenas um grande homem, um grande servo, um grande profeta. Eles não discerniram exatamente que ele era o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que foi enviado pelo Pai para nos salvar, nos tirar da escravidão do pecado e da morte. E ao longo da história, houve vários debates a respeito da divindade, da humanidade do Senhor Jesus. Os ebionistas acreditavam que Jesus era apenas uma emanação de Deus. Os gnósticos, por exemplo, não acreditavam na divindade de Cristo. Os arianos não acreditavam na sua eternidade. E hoje há também aqueles que, de algum modo, não compreendem. Há aqueles que dizem que Jesus é apenas um espírito iluminado, que ele é um grande exemplo para nós, mas não que ele é o nosso mestre, Senhor e Salvador. Essa pergunta é extremamente importante. A multidão que o cercava, que via os seus milagres, não viam ele como Senhor e Salvador. A multidão tinha opiniões diversas acerca de Jesus, mas não tinha uma convicção que ele era Deus. Eles criam que Jesus era, de certa forma, um grande mensageiro de Deus. Talvez até que ele tinha ressuscitado dos mortos, como um grande profeta do Antigo Testamento. O povo tinha uma visão distorcida a respeito de Jesus, pois o via apenas como um grande mensageiro, não como o próprio Deus encarnado. Havia uma opinião entre o povo a respeito de Jesus, exceto a verdadeira, em grande parte deles. Era apenas uma mera opinião. Não tinha fundamento, não tinha base, apenas achismos. Achismos de quem ele poderia ser. Muitas pessoas ouvem falar sobre Jesus, até mesmo confessam ele nos nossos dias, mas não o conhecem como verdadeiro Deus. Estão atrás dos seus milagres, estão atrás de tudo, para o seu próprio deleite, mas não o vendo como Senhor, como Salvador das suas vidas. E esse é o grande perigo da humanidade. É o não reconhecimento da pessoa e obra de Cristo Jesus ao nosso favor. Se você não souber com clareza quem é Jesus, você estará perdido na questão mais importante da sua vida. A vida, a morte, a ressurreição de Cristo, bem como a sua obra expiatória, não são assuntos secundários, mas a própria essência do cristianismo. Se você não sabe isso, você não sabe aquilo que mais você deveria se importar em saber. Se você não discerne claramente quem é Jesus, não pode ser considerado um cristão. O cristianismo é muito mais do que um conjunto de doutrinas, mas ele todo, como nós cantamos, é o centro de tudo que nos foi revelado na sua palavra. Tudo está em volta, em torno dele. Ele é o Messias.
Jesus Cristo, Salvador de todo aquele que crê. O cristianismo tem a ver com a pessoa de Cristo. Ele é o centro, como nós cantamos, é o eixo, é a base, é o alvo, é a fonte de toda a vida cristã. Fora dele, repito, fora dele não há redenção, não há salvação, não há esperança. Ele é a fonte de onde procedem todas as bênçãos. Então, Jesus lança a primeira pergunta e a resposta é muito vaga a respeito de quem ele é. Então vem a segunda pergunta. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntando aos seus seguidores, seus apóstolos. Então Pedro faz uma revelação inspirada por Deus, como nós vemos no versículo 29. Então, diante dessa pergunta, mas vós, quem dizes que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo. William Hendrickson, ele diz que o crente é aquele que está desejoso de opor-se à opinião popular, a expressar de forma clara uma posição que é contrário da massa. A grande maioria se opunha a Jesus como Senhor das suas vidas, como Messias prometido. Mas a declaração de Pedro aqui só pode ser algo inspirado pelo próprio Deus. John Charles Riley, ele diz que essa declaração ousada de Pedro foi feita quando Jesus era tido como um judeu comum, sem majestade, sem riqueza, sem poder. Ela foi feita quando todos os líderes religiosos, todos os políticos de Israel, recusavam aceitá-lo como Messias, como aquele Messias prometido. Ainda assim, Pedro diz, tu és o Cristo. Sua fé não foi abalada pela pobreza, a sua confiança não foi atingida pelo o que os outros pensavam ou falavam a respeito de Jesus. E ele firmemente confessou que o homem a quem ele seguia era Deus, era o Messias prometido, era o Filho de Deus. E na verdade, pode até parecer para nós que o cristianismo, de algum modo, em alguns nichos, é popular, mas não é. O cristianismo genuíno e verdadeiro, ele não é tão popular assim. É só falar sobre pecado, é só falar sobre negar a si mesmo, é só falar sobre uma vida que não será próspera como os sonhos de muitos, que as igrejas se tornam vazias. E quanto mais você fala sobre o Cristo, que Ele é o centro e não nós, mais as pessoas procuram outro nicho religioso. Essa é a verdade. Se as pessoas estivessem tão desejosas assim de conhecer o Cristo, elas buscariam uma igreja saudável, cheia de pecadores, sim, como a nossa, mas saudável, porque tudo aqui converge nele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Então o cristianismo, na verdade, não é tão popular assim, porque aqui nós temos que confessar que Cristo é o nosso Senhor. Nós não teremos meras opiniões a respeito dele, não serão as nossas vontades que serão apoiadas e aceitas, ou não mudaremos a verdade de Deus, a sua palavra, para se conformar a cada um de nós, ou a um grupo maior. Não. Não faremos isso. E quando nós olhamos lá para o livro de Mateus,
ele nos informa que a resposta de Pedro, de fato, é uma revelação especial de Deus Pai a ele. E essa declaração de messianidade de Cristo não foi fruto do desleixo ou mesmo da experiência de Pedro, mas da explícita revelação do Pai. Só compreendemos quem é Jesus quando os olhos da nossa alma são abertos por Deus. Vocês lembram qual foi a última exposição de Marcos? Qual foi o título que nós escolhemos? O que está acontecendo há várias mensagens atrás sobre a cura de homens cegos, de homens que não conseguem falar, porque é assim que nós estávamos, cegos, surdos e mudos para a verdade de Deus. E assim como Pedro, nós somos iluminados para compreender essa verdade, para entender o sacrifício de Cristo, entender a sua pessoa, o que de fato ele fez naquele madeiro. Não foi um sacrifício tolo, mas foi um sacrifício para os tolos, como eu e você. Para os pecadores que carecem da sua misericórdia. Sem a obra de Deus em nós, não podemos compreender nem confessar Jesus como Messias. Continuaríamos cegos, surdos e mudos. Mas o que podemos afirmar de fato, e que as Escrituras nos revelou, que Cristo é Senhor. É o Senhor das nossas vidas. Terceiro ponto. Jesus faz uma declaração acerca do propósito de sua vinda no mundo, versículos 31 a 32. Depois que os discípulos tiveram seus olhos e suas almas abertas, os seus corações quebrados, receberam então um pleno discernimento acerca da messianidade de Jesus, por revelação do próprio Pai. Jesus então abre um novo capítulo no seu discipulado. Ele vira a página e agora ele começa a falar claramente acerca do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição. Jesus revela que o seu propósito em vir ao mundo era dar sua vida em resgate do seu povo. Ele traz com clareza aquilo que mais é importante a cada um de nós. Mas por que era necessário Jesus sofrer, morrer e ressuscitar? Será que porque havia poderes superiores, pessoas que os subjugassem? Não, não era isso. Será que ele poderia dar exemplo de abnegação e autossacrifício? Será que é só isso? Não, não é só isso. Então, por que é necessário que Jesus morresse? Sua morte foi necessária para que fosse feita expiação pelo pecado humano. Sem o derramamento do seu sangue, não haveria redenção para o homem. Sem o seu sacrifício vicário, não poderíamos ser reconciliados com Deus. Sua morte nos trouxe vida. A morte de Cristo é a mensagem central da Bíblia. Sem a cruz de Cristo, o cristianismo não passa de uma mera religião. Tirem uma foto disso, postem na sua rede social, porque essa é a mensagem que mais importa para as pessoas que você ama e que ainda estão perdidas. Estão correndo em direção ao abismo que eles não vão conseguir
se safar. Anotem. Coloque nos beirais. Escrevam nas suas portas. Imprimam e colhem na parede. Faça o que for necessário para que essa mensagem não deixe de ecoar no seu coração. Essa é a obra de Cristo. Por isso foi necessário ele morrer, para salvar a minha e a sua vida. Senão nós seríamos meros religiosos aqui sentados. Não haveria esperança para nós. Mas Jesus proíbe a sua divulgação. Mas agora, ele expõe claramente o propósito da sua morte expiatória. William Hendrick, citando mais uma vez, diz que as predições dadas aqui têm algumas características. Primeiro, que elas foram necessárias para confirmar a veracidade e a natureza da sua messianidade para os seus discípulos. Segundo, elas foram assustadoras. O próprio Messias está prestes a sofrer e morrer, porém, ele vencerá a morte. Porque ele ressuscitou. E nós sabemos disso. E elas foram reveladoras. Os líderes religiosos da nação, os anciãos, os principais sacerdotes, os escribas, os mestres, que deveriam zelar pelo povo, seriam aqueles que seriam os algozes, os que levariam Cristo à cruz, achando que estava condenando mais um lunático entre os judeus, mas era o próprio Cristo. E esse plano fazia parte de um plano maior, redimir um povo para Deus. Essa mensagem também foi bondosa e sábia. Jesus não contou todos os detalhes do seu sofrimento, poupando os seus discípulos, mas elas foram claras. Até então Jesus tinha falado de forma velada. Só lá no capítulo 2 nós tínhamos visto algo sobre. Mas no decorrer da exposição agora veremos isso várias vezes. E por último, quero destacar a ignorância. Pedro, sem discernimento, se deixa usar por Satanás. Versículos 32 e 33. Pedro era um homem de fortes contrastes, de altos e baixos, de avanços ousados e recuos covardes. O mesmo Pedro que acabara de confessar que Jesus é o Cristo, por revelação do Pai, agora abre a sua boca por inferência de Satanás. Pedro tornou-se uma pedra de tropeço, conforme o texto de Mateus, tentando afastar Cristo daquilo que ele veio fazer, ir para o madeiro, para a cruz. Pedro não deseja seguir uma pessoa marcada pelo fracasso à luz do mundo. Isso que ecoava no coração dele naquele momento. Como seguirei um fracassado? Como seguirei alguém que vai receber uma maldição? Porque era assim que era visto aqueles que iriam para o madeiro, como malditos. Para Pedro, assim com muitos judeus, até nos dias de hoje, o Messias deve estar ligado apenas à glória, à majestade. Mas, na verdade, não só Pedro, como muitos, tropeçam por não reconhecer o que Isaías, no capítulo 53, nos ensina. Que ele é um homem de dores, mas que ele venceria a morte. Então, depois de lutar tanto para saber quem Jesus realmente é, Pedro rejeita esse novo ensino
do próprio Jesus, que diz claramente quem ele é e para onde ele vai, a cruz. Citando mais uma vez Charles Riley, ele diz que a graça é a fraqueza se misturam na vida de Pedro, mostrando-nos que o melhor dos santos ainda é uma criatura sujeita a falhas. Aquele que tinha acabado de falar, declarar que Cristo, Jesus é o Cristo, é o Messias esperado, agora está rejeitando o propósito da sua vinda. Então não acredite, querido irmão, que você sabe o bastante, que você já sabe o suficiente, que você não é passível de uma repreensão, de uma exortação. Não acredite que você é bom o bastante. Não acredite que você está andando sobre as nuvens, só aguardando o Senhor lhe chamar. Pedro, que andou com o Senhor, que fez aulas diárias, sem voltar para casa, 3 anos andando com Jesus, falhou e não foi só essa vez. Nós sabemos coisas que virão ainda na exposição do texto. Nós sabemos que ele vai negar o Senhor. Aquele que diria ou que disse que daria vida. E não pense que você é diferente dele. Não acredite, não seja orgulhoso ou soberbo, acreditando que você é um crente bom. E é por isso que os bancos aqui não ficam cheios. Porque essa verdade que bate em mim, bate em vocês também. Mas se vocês querem ser um discípulo de Cristo, estejam de fato com os ouvidos atentos e dispostos a segui-lo, mesmo que o ensino, que a mensagem lhe doa, lhe machuque, lhe possa ferir o mais íntimo. Porque Pedro passou por isso, mas foi restaurado. Jesus não o abandonou. Jesus não deixou por ele ter cometido um deslize em sua fala. Jesus disse que Pedro foi tomado por uma cosmovisão puramente humanista. E de fato é assim. Porque não cogita as coisas de Deus, mas a do mundo, a dos homens. Pedro torna-se um humanista rapidamente. E sentiu-se no direito de exortar o seu Senhor, o seu Mestre. Pedro não estava compreendendo, de fato, que Jesus ia salvar o mundo todo, ou melhor, todos aqueles que creem, ou melhor ainda, os seus eleitos. Sem a cruz não há coroa, sem o Calvário não há céu, sem o sacrifício substitutivo de Cristo, não há salvação para o homem. Pedro não podia entender como Jesus fez uma opção pela morte, em vez de optar pelo trono. Por quê? Porque a visão humanista quer glória, quer o trono, quer a majestade, mas não quer padecer para o resgate de muitos em uma cruz, uma morte expiatória. Por isso, o humanismo sem a cruz e a teologia liberal são coisas tão danosas para o nosso meio, porque elas desprezam isso. Desprezam a morte expiatória de Cristo. Elas estão mais preocupadas com o seu viver aqui e agora. Por isso que Paulo muitas vezes fala que o evangelho é loucura do mundo. Mas é a mensagem central do cristianismo genuíno e verdadeiro.
Jesus chega ao ponto de chamar o humanismo de Pedro de satanismo. Satanás está ali, como se estivesse no seu ombro, cochichando nos seus ouvidos. Uma nova teologia para Pedro. Não. Um mestre, o Senhor dos senhores, não morrerá numa cruz. Fale, Pedro. Fale que você não vai deixar isso acontecer. William Hendricks diz que a reação de Jesus foi imediata, decisiva e forte. Ele entendeu plenamente o que estava por trás de Pedro. Ele sabia que quem estava cochichando essa nova teologia era Satanás. Desviar a atenção era o seu propósito. Tirar a atenção do nosso Salvador para a sua fatídica ida à cruz. Enquanto nós estamos aprendendo, não pense que Satanás está numa rede, chorando, porque nós somos bons discípulos de Jesus. Ele tentará a toda custa atrapalhar o reino por meio de brechas que eu e você podemos dar. Sem entender, Pedro se torna o advogado do diabo para colocar dúvida em Jesus, como se isso fosse possível, mas não é. Jesus repreende e manda embora Satanás, mas Pedro fica, porque a vida dele é importante. E ele é um redimido, ele é um salvo, ele é um eleito. Jesus continua investindo na sua vida. Jesus discerniu quem estava por trás de Pedro, tentando desviá-lo. Mas Jesus expulsa Satanás, mas fica com o seu discípulo. Ele era um apóstolo, ou viria a ser, e Jesus jamais abriu mão dele. Hoje, infelizmente, muitas vezes, muitos expulsam Pedro e ficam com Satanás. E Jesus falou aqui sobre 3 tipos de cegueira. Primeiro, a cegueira física. Essa, quem já foi alcançado pela graça de Deus, já foi curada. A cegueira espiritual. O povo tinha olhos, mas não discernimento. Eles viam as obras, viram os milagres, ouviram os ensinos, mas não discerniram a pessoa e a natureza de sua obra redentora. Essa cegueira é a pior de todas. Essa é a pior de todas. E a cegueira sugestionada é aquela que Pedro experimentou. Um homem iluminado, como eu e você, que já sabemos sobre a pessoa de Cristo, já nos rendemos a Ele, já nos arrependemos dos nossos pecados, mas ainda assim podemos dar ouvido a Satanás. Não ter discernimento, de receber uma nova doutrina, mas que não é de Deus, mas é de Satanás. Então o conselho é: acautelai-vos acerca da falta de discernimento. Pedro não teve de discernimento, não ache que você não possa falhar. Não tome decisões abruptas a respeito das coisas do alto. Antes, pare, pense, pondere, não com base nas suas vontades, não com base naquilo que você acha, mas no que a palavra diz. No que a palavra diz. E aí então eu concluo a exposição, repetindo: sem a cruz não há coroa, sem o Calvário não há céu, sem o sacrifício substitutivo de Cristo não há salvação para o homem. Estes elementos são fundamentais, repito, fundamentais para a fé cristã. É através do sofrimento
e da entrega de Cristo que a esperança e a vida eterna se tornam reais para todo aquele que crê. É por Ele e para Ele. Não há salvação em outro, só em Cristo Jesus.